Nós temos agora, então, a reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. São 10 horas e 15 minutos. Solicito ao vereador Reinaldo Rocha que faça a chamada. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, colegas. Vereador Luiz Iorra. Presente. Vereador Tita Fulan. Presente. Vereador Edinaldo está em viagem. Vereadora Sueli Guerra. Presente. Então, havendo o quórum. Vereador Reinaldo Rocha. Presente. Havendo o quórum, declaro abertos os trabalhos desta reunião do dia 12 de março de 2015. Nós não temos projetos em pauta. Poderia até ter cancelado a reunião, mas vocês lembram que eu tinha aquele assunto referente que eu havia dito daquele caso, daquele pai que passou, entregou para todos vocês os documentos, o que ele havia protocolado, e que eu tentei procurá-lo por inúmeras vezes pelo número de telefone que está aqui no documento que eu tenho, e como eu não consegui, então a gente não sabia o que fazer. Porém, eu mantive a reunião porque ontem ele solicitou uma reunião com a Secretaria de Educação e com o prefeito, e eu solicitei ao prefeito e à secretária que eu pudesse acompanhar a reunião para a gente entender o que estava acontecendo. Então, na verdade, assim, o que demonstrou na reunião de ontem é porque ele fez mais um protocolo muito duro, muito forte. Esse ano, a diretora vai me encaminhar uma cópia, mas, assim, de uma forma assim, bastante contundente, algumas coisas. Inclusive, ele coloca que, num determinado momento, ele foi buscar a filha de 1 ano, naquele momento, 1 ano e 7 meses, hoje ela tem 1 ano e 8 meses, e que havia um corte profundo no braço, ele descreve certinho, enfim, que era um corte profundo. Aí, eu, enquanto educadora, enquanto mãe, enquanto vereadora, enquanto ser humano, me preocupei. Se uma criança de 1 ano e 8 meses vem com um corte profundo do CMEI, daí a secretária pediu para a mãe, porque se ela tinha levado ao médico, se a escola não levou ao médico, então se ela tinha levado ao médico, daí a mãe assim olhava para o pai, tipo, posso falar? Né? Aí deu para perceber assim que está havendo alguma questão, claro, mas talvez não tão exagerada, e há um excesso demonstrou um excesso de preocupação dos pais em relação à criança de 1 ano e 8 meses, atualmente 1 ano e 8 meses. Aí a mãe, ele falou, não, pode falar. Ele disse, né, o pai. Aí a mãe, então, disse o seguinte, não, mas é que eu não vi. Não fui eu que fui buscar. Daí a diretora do CMEI estava junto e falou, mas a senhora não viu no momento, mas depois... Então, é que daí depois, assim, era um quartinho, mas espera lá, era profundo, era um cortinho, né? Não, era um risco, assim, que chegou a sair a pele, saiu a pele, ela falou. Quer dizer, então não era um corte profundo. E aí eu fiz a seguinte pergunta, daí naquele momento, inclusive ele usou de que ele iria levar a criança na agenda aberta, o pai, falando naquele momento, mencionou que o vereador Reinaldo Rocha tinha conversado com ele sobre o caso, e ele disse o seguinte, que ele estava conversando com a filha dele, de 1 ano e 8 meses, né, saliente-se aqui, e de que ele estava dizendo que ele ia
apresentar para ela quem era o culpado dela estar apanhando. E que é o senhor prefeito, ele disse na reunião. Aí eu, não para vir em defesa ao prefeito de forma nenhuma, mas pelo todo o contexto, eu solicitei a palavra e falei como educadora aí. Por quê? A reclamação dele é que a criança é mordida por várias vezes, por diversas vezes. E, infelizmente, ontem, depois da reunião, no final da tarde, ele chegou lá, a criança tinha sido mordida novamente. Dizer o seguinte, que a gente não deve tratar com normalidade, mas que é comum a criança, se é criança da mesma idade, entre elas darem, quem já teve criança, quem já conviveu com sobrinhos, enfim, a gente sabe que faz parte do desenvolvimento. Claro que não estou aqui dizendo que a gente não vai deixar, então, agora acontecer, então deixa para lá. Não, nós temos que ter, aí foi conversado, então, a partir dessa reunião, estou trazendo para os senhores, de que, a partir dessa reunião, então, vai se estabelecer, a Secretaria de Educação vai estabelecer um calendário de assessoramento contínuo com aquele CEMEI, com as professoras e com a diretora, no sentido de dar encaminhamentos para amenizar essas questões, né? Mas nós sabemos que onde tem criança nessa idade, não tem como você dizer, você piscou, a criança está fazendo alguma coisa, né? Então, isso aí é próprio da criança. Mas eu queria trazer isso para dizer para os senhores que a gente está acompanhando. Claro, veio uma denúncia, né, que todos vocês receberam, enfim, algumas questões colocadas e que houve. Então, o que a gente e ele deixou claro lá que até ele disse que ele está com birra, que a birra dele, ele usou essa palavra, birra, daí o prefeito ainda falou, não, eu vou usar como só uma força de expressão, mas que a birra dele não ia parar, né, que ele ia dar continuidade e ia ficar em cima dos fatos, e, na verdade, que ele estava se munindo de documentos para chegar à promotoria. Mas ele pode, eu acredito que ele deva ir para a promotoria. Tem que ir. Que seja apurado realmente e que tenha que ver que realmente, assim, o que é próprio da idade da criança, que é comum, e o que não é. Apesar de que esse ano trocou todas as professoras, não são mais as mesmas professoras, não por questão de, como é um CEMEI novo, as professoras pegam a vaga e depois, no outro ano, quando tem a oportunidade de remoção, elas fazem a remoção, concurso de remoção. Então, coincidentemente, todas as professoras não são as mesmas. Outro fato que ele levou naquele documento atual que ele fez, de que as crianças estavam sendo atendidas por estagiários no CEMEI. Claro que daí também fiquei preocupada, mas tanto a diretora do departamento, a Gleci Herkert, como a Maria Celso, acho que é o nome deixa eu ver o nome da diretora, não me recordo agora aqui, Maria Nilce Aires Ferreira, é o nome da diretora, Maria Nilce, ela garantiu e falou, podem, né, que a gente poderia estar acompanhando lá, não tem, são todas concursadas, são professoras todas concursadas. Então, alguns fatos, algumas colocações ele traz, mas que não são verídicas, né? Então, a gente vai continuar acompanhando esse caso, não só por ser apenas um caso pontual, mas porque a gente acredita que toda criança tem que estar em segurança, seja no CEMEI, seja na escola. Essa questão da mordida, eu já passei por isso. Eu, quando estudava no Dedinho Verde, a filha da Thaís, a Cassandra, mordia a gente todos os dias. Eu faço essa colocação para saber se sabem quem é o mordedor da turma, porque geralmente é uma criança que morde todo mundo. É difícil ter um monte de criança mordendo todo mundo lá. Geralmente é uma criança que às vezes tem essa propensão.
Então, a pergunta é essa, se sabem, se identificaram quem é essa criança que morde, porque, pelo que se percebe, reiteradas vezes acontecem mordidas, e a outra é se já existe, ou se existe a intenção de colocar um monitoramento, câmeras nas CMEIs, porque é algo tão barato de fazer um monitoramento, e eu acho que é fundamental, justamente, às vezes, para detectar algumas das situações, de repente aparece uma mordida, ninguém sabe quem é, porque pode ser um ataque relâmpago, né, de alguma criança mordedora, e se rever o filme que se grava ali, então eu acho que fica como sugestão. Ele coloca, inclusive, no documento dele essa sugestão, que seja... Né, a gente podia fazer, inclusive, em nome da comissão, se concordarem, eu poderia fazer uma indicação, mas já faço a sugestão, se alguém quiser assinar junto, ou se todo mundo, para a gente fazer uma indicação para encaminhar para a colocação eu acredito que já teve câmeras momentos nas que já foi CMEIs. feito, mas a gente pode reiterar esse pedido, essa solicitação. Ok. Então, essa é a questão. Vocês sabem quem é a mordedora da turma ou o mordedor da turma? Então, na verdade, o que estava acontecendo? Até nós colocamos para ele, e isso foi uma das questões que eu coloquei a ele, que quando ocorre o fato, no momento que ocorre o fato, ele procura imediatamente a direção ou a professora do CEMEI. E ele não estava fazendo isso. Então, por exemplo, ele pegou a criança, viu aquele risco no braço, ao invés dele ir para casa com a criança, ele deveria, de imediato, chamar a professora e a diretora. Já são, né, as duas. Mas não, ele levou para casa, não falou nada para ninguém, a diretora, a professora, ninguém viu. Enfim, talvez, não sei qual foi a profundidade desse, né? A mãe mesmo disse que foi um risco, que era um cortezinho, não era um corte, na verdade era um da forma que ela falou, um esfoladinho que saiu a pelezinha, e daí, claro que talvez não deu para perceber, quando voltou no final de semana, enfim. E ele não mencionou, não procurou o CEMEI e foi direto, fez esse documento e encaminhou ao prefeito. Né? Então, eu acredito que, e coloquei isso para ele, que, nesses casos, a melhor forma é o diálogo. Ele fez algumas colocações, inclusive, sugerindo, dizendo que que a escola pública não trata bem, enfim, que só a escola particular é que cuida. Eu sou uma funcionária pública que trabalhei 32 anos dentro de uma escola e tenho a dizer que, nas escolas onde eu trabalhei, eu, enquanto professora, ou mesmo quando diretora, a gente sempre primou pela qualidade, não pensando, é uma escola pública, então pode ser de qualquer... Não. E eu acredito, e pelo que a gente tem conhecimento dos nossos CEMEIs aqui em Toledo, não sei se a qualidade não está se equiparando às instituições particulares. Né? Então, eu acredito assim que não vem ao caso dele dizer que não há qualidade. Há uma qualidade que pode ser melhorada, e isso em qualquer instância. E outra questão que eu achei assim, estranho ele sugerir que o município pagasse transporte e bolsa para todas as crianças, no lugar de manter o serviço público, pagasse para ir nas escolas particulares. Nós temos que qualificar os nossos servidores. Se tem algum servidor dentre eles que não está contente, nós temos que qualificar esses servidores, mas não tirar, simplesmente acabar com o CEMEI, porque da forma que ele coloca, seria acabar com os CEMEIs públicos e pegar esse dinheiro e pagar em forma de bolsa, né? Então, algumas coisas assim bem estranhas me pareceu das colocações. Vereador, fazer alguma colocação? Olha, estava escutando atentamente. Na minha visão, acontece que, né, as pessoas não deixam de pedir, né, senhores vereadores. Então, só o fato dela pedir é uma questão, né, uma forma de uma visão. Eu acho que ela tem que ser genérica, ela não pode ser olhada especificamente para um pedido, né? Então, o município não tem condições para fazer isso, nesse momento não está preparado para isso. E
isso talvez na minha visão seja se fosse privatizada, né, uma coisa terceirizada, porque senão ela não cabe dentro de uma instituição pública nesse momento, né? Então, mas isso cabe à formação das pessoas. Normalmente isso acontece que elas, na caminhada, na visão, né, de educação, né, então às vezes tem que ser, é melhor escutar, né, do que ser surdo, né? Então acredito que as pessoas sempre vão ter contestação, né? Sempre vai ter alguém que nunca vai estar contente. Nem Jesus Cristo não conseguiu contentar todos, né? Então, na minha visão, é um caso específico, né? Ele, no relatar o caso dele, né, acredito que se ele acha que o diálogo não resolve, né, mas na minha visão o diálogo é tudo na vida do ser humano, é tudo, né? Porque se você sentar hoje na frente da promotoria pública, você tem que dialogar. Se você sentar na frente do poder judiciário, na frente de um juiz, você tem que dialogar, você tem que, normalmente saem as perguntas, você tem que ter as respostas, né? Então não tem nada nessa vida que não passe por isso, né? Então, na minha visão, a sugestão do vereador Tita, da comissão, por exemplo, futuramente, né, vejo que seria uma forma de descobrir quem que seriam os alunos, né, tivesse uma câmera, uma filmagem, né, você vai detectar os momentos que acontecem, porque normalmente se você não estiver junto, você não vai poder verificar e nem se você estiver sozinho não vai conseguir provar. A pessoa vai estar sozinha aqui, ou quem está cuidando, como é que vai provar que foi fulano? Pode puxar, daí depois vai dizer que não foi ele também, né? Então hoje, no mundo que nós temos, tem que ter prova também para tudo, né? Então nada melhor do que uma câmera, se fosse filmar e verificar, e daí os professores averiguar e ficar mais atento àquelas crianças nas CMEs. Eu acho que o avanço do município de Toledo, se nós viajarmos para fora, senhores vereadores, né, nós vamos ver um diferencial muito grande, né? E isso cabe ao Poder Executivo e à Câmara, né, que tem essas diferenças. Então, o município de Toledo hoje tem um privilégio muito grande em torno de CMEs, em torno de, praticamente, se você olhar, em torno, né, de viabilidade em todos os sentidos, né? Então, se você fui uns 10 dias atrás até Terra Roxa, né, você saiu da divisa do município de Toledo, você já vê a diferença. Você entra no outro município, você vê a diferença. Você se passa caminhando, andando, você vê a diferença de um município para outro, né? Então, mas, caso não vejo muita gravidade nesse assunto, se ele achar que deve procurar a promotoria pública, é um caso, né, específico, e aí a promotoria que deverá sugerir, de repente, para o prefeito ou para a comissão, para ver o que poderá ser relatado, o que poderá ser feito, né? Então, minha visão é essa. Obrigado. Isso, e aquilo que eu coloquei antes, então, ninguém está fazendo vistas grossas, nem esta comissão, e nem a Secretaria de Educação, e muito menos o senhor prefeito na condição, porque o prefeito agendar uma reunião com os pais, estavam o pai e a mãe, e juntamente com a representantes da Secretaria de Educação e também a coordenadora do CEMEI. Então, na verdade, está sendo tomado providências. Isso que eu quero deixar claro nessa comissão. Não é que abandonou-se o caso, deixa o pai resolver. Não, está tomando as providências. A Secretaria de Educação ontem mesmo já determinou um acompanhamento, um assessoramento, mais uma forma de monitoramento naquele CEMEI, com visitas e com reuniões, para que realmente se cesse esse problema. Vereador Reinaldo? Senhora presidente, eu fui procurado por esse pai e ele repassou a mim o documento, e na primeira oportunidade que eu tive, eu repassei, entreguei ao prefeito Beto Luniti. E ele, então,
relatou detalhes sobre o que havia acontecido. Agora, vale a pena ressaltar que, num espaço onde existem crianças, né, isso vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Então, é difícil você evitar que uma criança bata na outra, né, que uma morda a outra. Não é fácil. Nós temos que entender também, é claro, entender a preocupação do pai, né? Eu acho que ele tomou o caminho certo, que foi nos comunicar, e as providências agora que estão sendo tomadas, eu creio que deva solucionar um problema. Agora, existe também, e eu não posso deixar de dizer... Me concede só uma parte? Pois não. Eu acredito que ele tomou o caminho certo de nos comunicar, mas talvez faltou a comunicação das pessoas interessadas, que é o CEMEI. A diretora, me dava tristeza de vê-la ontem. O que ele relatava, ela estava tomando consciência ali naquele momento. Ela não teve acesso a isso. Numa reunião depois que ela foi chamada, né, aí sim a presença dela, mas anterior. Então, isso que eu digo, talvez faltou esse pai um diálogo, como o próprio vereador, lá no CEMEI, que eu acho que é lá que resolve as questões primeiramente. Né? Tomara que ele não esteja também aproveitando o fato para utilizar uma conotação política. Né? Então, nós temos que saber dosar isso também, saber analisar a situação. E eu creio que agora, com esse andamento todo que está sendo tomado, o problema deva ser resolvido. É o que nós esperamos, senhora presidente. Gostaria, senhora presidente, só... Sim, senhor. Talvez essa comissão, né, nós fomos ano passado visitar a CEMEI, e eles nos colocaram, mas eu não fazia parte dessa comissão, eles nos colocaram que muito pouco os vereadores compareciam assim, de repente, em loco, e mais vereadores para verificar o que estava se passando e o que estava acontecendo. Né? Então, de repente, como sugestão, da mesma forma como nós fomos verificar, né, a questão do meio ambiente, né, de repente nós... Nesse momento, às vezes que não tem pauta, não tem projeto, né? de nós fazer fazer uma visita em conjunto, né? Então, aí, por exemplo, na minha visão como vereador, de repente é uma questão. Agora, se nós somarmos as ideias e olharmos, nós podemos ser mais fortes, né? Então, juntos, né, somando e olhando, verificando e analisando, de repente seria um caminho muito correto, de repente, para a comissão, e para quem for visitado, certamente vai ficar feliz, vai ficar contente, porque na colocação daquela coordenadora, ela falou, olha, né, ela pediu uma carga só para colocar, né? Pediu uma carga de pedra aqui, porque as crianças caminhavam por lá e tinham um problema, não sei o quê, né? Daí nós conversamos com o prefeito, o pessoal se prontificou, logo em seguida, na mesma semana, foi resolvido, é uma questão pequena, né? Então, se nós formos visitar, por exemplo, né, a comissão inteira fosse visitar essas CEMEIs, e como é nosso departamento, né? Então, de repente, seria talvez muito bom. Ok. Eu acredito que a gente possa fazer essas visitas, com certeza, em conjunto, né? Porque, assim, pessoalmente, eu tenho feito em alguns locais de educação, porém, são inúmeros, não tem como você chegar em todos os locais, mas nesse caso, que é essa da Rosane Fontes, né, lá no Jardim das Orquídeas, a gente poderia marcar, se nós não tivermos a pauta para a próxima semana, poderemos ir. Então, num dia antes, eu aviso já o Lucas, ou, né, enfim, coloca na pauta. Se não tiver, daí a gente nem faz a convocação, já põe na pauta. Aí vocês acompanham a pauta, se vai ser a visita no CEMEI ou se vai ser reunião aqui. Ok? Beleza. Só gostaria de comunicar à senhora presidente que semana que vem
né, se não tiver pauta, mas da mesma forma eu viajo domingo, eu só volto sexta-feira. Tá? Então, durante a semana, né, se tiver reunião, já comunico a minha ausência. Beleza? Beleza. Não sei se tem mais algum assunto que queiram trazer à tona. Então, nós encerramos a reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto às 10h40, agradecendo a presença de todos.